Vamos lá, amigo, como eu havia falado com vocês, ia passar um vídeo aqui para a gente sanar algumas dúvidas sobre PG. Primeiro de tudo, um vídeo bem rápido aqui para a gente poder sacar alguma coisinha da PG. Na PG nós vamos trabalhar de 4 formas, tá? De 4 formas. Toda vez que aparecer, determine os 3 primeiros termos. Toda vez que aparecer, determine os 7 primeiros termos. Diga os primeiros 5 termos. Descreva os 7 primeiros termos. Sempre que tiver isso, determine os 3 primeiros termos. Tá? Ela vai dar o valor de A1 e o valor da razão. E a gente faz aquela fórmula fácil, né? O A1 a gente já tem, a gente coloca. O A2 é igual a 1 vezes a razão. O A3 é igual a 2 vezes a razão. No caso aqui, o A1 é 1, né? O A2 seria o A1 vezes a razão, que é 1 vezes 2, então é igual a 2. O A3 seria o A2 vezes a razão, que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então é muito simples. Esse aqui, acho que a maioria dos senhores já está cansado de fazer, entendeu? Só não pode esquecer do primeiro termo, do A1, faz parte dos 3 primeiros termos. Então toda vez que aparecer os primeiros termos, é dessa forma que a gente soluciona. Quando aparecer esse tipo de questão, determine o 7º termo, determine o primeiro termo, determine a razão. Isso é, quando a gente quiser saber uma coisa específica daquele quadradinho chato que a gente costuma fazer, entendeu? A gente vai usar essa fórmula. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Ok? Sempre que precisarmos descobrir algum termo específico, veja, determine o 7º termo, ou então determine o primeiro termo, ou então determine a razão, ou determine a quantidade de termos desta PG. Sempre que a gente precisar de uma informação exata, determinada, é essa função que nós vamos utilizar. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Ok? Isso aí também sem muita dúvida aí. Então, determine os 3 primeiros termos, né, de uma PG onde A1 é igual a 1 e Q é igual a 2, ou A1 é igual a X e Q é igual a Y. Ela vai informar. E é só a gente fazer dessa forma. Quando nós precisarmos de uma informação específica, determine o 7º termo, determine o primeiro termo, determine a razão, uma coisa exata. A gente precisa daquela informação. Vai ser esse tipo de fórmula que a gente vai utilizar. Perfeito? Agora para o terceiro caso. Sempre que na frase tiver isso aqui, soma, a gente vai fazer de 2 formas. Determine a soma dos 5 primeiros termos da PG. 3, 3, 3 é aquela PG constante, onde a razão é igual sempre a 1. Né? Que 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui o Q é sempre 1. Então sempre que a razão for igual a 1, a gente vai fazer a fórmula menor. Soma do que a gente quer saber, os 5 primeiros termos, é igual a quantidade de termos que a gente quer saber, 5 vezes o A1. Então no caso seria aqui 5 vezes 3, que é igual a 15. Ponto, acabou. Entendeu? Se for uma PG assim, basta multiplicar pela quantidade de termos que precisa ser encontrado. Outro caso aqui de determine a soma, aparece de novo aqui, ó, soma. Agora é uma outra PG, 3, 6, 9, não é uma PG onde tenha a razão igual a 1. Então, quando for assim, uma razão diferente de 1, quando a razão aqui é diferente de 1, nós temos que fazer essa informação aqui. A soma que a gente quer descobrir, a soma dos 5 primeiros termos é igual ao último termo, quer dizer, o A5, no caso aqui, vezes a razão, que a gente descobre, né? 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido, quer dizer, a gente vai descobrindo, aqui não é, aqui é 12. Aqui está errado, é 12. 3, 6, 12. Ok? Então, se você tiver todas essas informações, é só você alterar. Não tenho essas informações. Por exemplo, nesse caso aqui, ela não deu os 5 termos. Então, como a gente vai somar? Se a gente precisa do último termo aqui. Então, quando não temos todas as informações,
quando temos todas as informações, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer essa fórmula aqui primeiro, para descobrir. Se aqui, por exemplo, fosse determine a soma dos 3 primeiros termos da PG, 3, 6 e 12. Eu já tenho todas as informações aqui. Então, a soma dos 3 primeiros termos seria igual a n. Quem é n? É o último termo, 12. Então, eu teria o AN. Ok? Que é igual a 12. Vezes o quê? Que é a razão. Qual é a razão? 12 dividido por 6 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. Então, a razão seria 2. Menos o A1. Eu tenho o A1? Tenho, que é o primeiro termo aqui. Então, o A1 eu tenho, que é 3. Pronto. Então, eu poderia fazer isso aqui tranquilamente. Mas, como aqui pede os 5 primeiros termos, eu não tenho o 5º termo aqui. Então, teria de descobrir, teria que fazer o AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Para poder achar o 5º termo, para poder fazer essa operação. Entendeu? Então, essa soma aqui, a gente só consegue fazer se nós tivermos todas as informações. O último termo que precisa ser dado, que aqui no caso é o quinto termo, ok? A razão que eu posso achar aqui e o A1 que eu posso achar aqui. Como eu não tinha o 5º termo aqui, eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Então, se resolver, vamos resolver rápido aqui. Então, só para definir. Então, eu preciso do A5. Ok? O A1 eu tenho, que é o 3. Vezes Q, que é 2. Não preciso do Q de novo. Elevado a 5 menos 1. Ok? Então, A5 é igual a 3 vezes 2 elevado a 4. A5 é igual a 3 vezes 2 elevado a 4. É 2, 4, 8, 16. 16. Ok? A5 é igual a 3 vezes 16. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3, 1, 48. Correto? Aí aqui daria 48. Agora eu poderia fazer. Só substituir agora aqui. Botar o 48. Perfeito? Beleza. Isso foi só um aquecimento. Vamos começar a resolver os problemas juntos aí, para poder sanar qualquer tipo de dúvida.